E aí, galerinha? Prontos aqui para a nossa última aula do Corujão da Matemática? Nessa aula nós vamos abordar alguns aspectos de conteúdos que vão cair na prova final do segundo ano do ensino médio. E esses conteúdos são análise combinatória, fatorial, que cai em análise combinatória, e matriz. Dentro de matriz a gente vai ver algumas operações, matriz inversa, matriz transposta. São esses aspectos mais básicos mesmo. Então vamos aqui. Análise combinatória. Vocês devem saber todo o conteúdo de análise combinatória, mas a gente tem que dar um enfoque em coisas principais, que são alguns conceitos básicos da análise combinatória que a gente vai conseguir entender todo o conteúdo. Por exemplo, eu vou lançar um dado. Vou lançar um dado 2 vezes. Eu quero saber qual é a possibilidade de resultados que podem aparecer. Porque tipo assim, gente, eu vou lançar o dado a primeira vez, pode aparecer o número 1 e a segunda vez pode aparecer o número 2. Vou lançar a primeira vez, pode aparecer o número 2 e na segunda vez aparecer o número 1. Vou lançar a primeira vez, pode aparecer o 3 e na segunda vez aparecer o 5 e assim por diante. Para eu não precisar de ter que fazer todas essas arrumações, tem um macete para eu descobrir quantas possibilidades de resultado tem. Se o autor perguntar quais são as possibilidades de resultado, aí você tem que fazer aquele princípio da árvore, né? O primeiro lançamento, aqui ó, primeiro dado. Ele pode ser o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O segundo dado, você vai fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para esse primeiro dado aqui, para esse número 1, saindo no primeiro dado, o número 2, o segundo dado pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, só aqui eu tenho 6 opções, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas essas opções de resultado eu vou ter. Você vai fazer isso com todos os números, todos. Se o autor não te perguntar quais são as possibilidades, se ele te perguntar quantas são as possibilidades, aí é mais fácil. Por quê? Para eu descobrir a quantidade, gente, eu sempre vou pegar o número de possibilidades. Em um dado eu tenho quantas possibilidades? 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 possibilidades em um dado. E elevar essas possibilidades ao número de lançamentos. Eu falei que eu ia lançar o dado quantas vezes? 2. Então, 6 elevado a 2, eu tenho 36 possibilidades de resultado. Então, sempre que a gente tiver princípio multiplicativo, princípio de árvore, tudo assim que fala de lançamento, se você quiser saber só a quantidade final, quantas possibilidades, quantos resultados possíveis, se eu falo, eu vou lançar o meu dado 3 vezes, 6 possibilidades elevado a 3 lançamentos. Então dá 36 elevado a 2 vezes 6, 6, 6, 36. Vai 3, 6 vezes 3, 18 e 3, 21. Então, em 3 lançamentos, um dado de 6 opções tem 216 opções de resultado. Então, sempre que eu falar de quantidade de resultado, é só você pegar as possibilidades e elevar ao número de lançamentos. Vamos
Vamos agora para o princípio multiplicativo, arranjo simples. Tudo dá para fazer do mesmo jeito. O princípio multiplicativo, eu uso ele, é mais fácil, né, do que o arranjo simples, quando o número de possibilidades é igual ao número de opções que eu tenho. Por exemplo, vou tirar uma foto na frente de um muro. Ou melhor, uma família vai viajar no carro. O carro tem 5 espaços. E a família só tem 4 pessoas. Quantas são as possibilidades dessas pessoas se sentarem no carro? Nesse caso, gente, eu tenho n igual a 5. O n é sempre o maior. E eu tenho p igual a 4. Reparem que o número de assentos é maior do que o número de pessoas. Nesse caso é mais fácil eu usar o arranjo de n para p. Que aí eu vou fazer toda aquela fórmula do arranjo. N fatorial, n menos p fatorial. Então vai ficar, ó, 5 fatorial, 5 menos 4 fatorial, 5 menos 4 é 1, então isso aqui vai dar 120, que é só o 5 fatorial que sobrou. Então essas pessoas têm 120 opções de se sentarem nos assentos do carro. Porém, gente, tem um jeito mais fácil. Mas esse jeito mais fácil, que é o princípio multiplicativo, só pode ocorrer quando as opções são iguais. Vamos supor que 5 pessoas vão viajar em um carro que tem 5 assentos. Então, ó, primeiro, e todos dirigem, só para a gente não ter nenhuma restrição. Primeiro assento, segundo assento, terceiro assento, quarto assento, quinto assento. Qualquer uma das 5 pessoas pode se sentar no primeiro. Uma pessoa se sentou nesse assento, ela não pode se sentar nos outros. Não tem como ela sentar em 2 assentos ao mesmo tempo. Então, se eram 5, caiu para 4 pessoas. A outra pessoa sentou-se nesse assento, caiu para 3. A outra sentou-se nesse, caiu para 2 e no final 1. 5 vezes 5, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120 opções. Então, quando ocorre isso aqui, gente, de número de posições ser igual a número de opções, eu posso fazer princípio multiplicativo. Outro exemplo aqui do princípio multiplicativo. Uma família de 6 pessoas vai tirar foto. Quantas opções possíveis de foto elas podem tirar? Se elas vão tirar em uma fila. Se a família tem 6 pessoas e as 6 vão tirar foto, quer dizer que eu tenho 6 posições para a foto. Elas estão em fila. Então vai ficar uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Na primeira, eu tenho 6 pessoas. A pessoa que ficou nessa posição para tirar a foto não pode estar nessa. Então 5, 4, 3, 2, 1, o que vai dar 720. Então, gente, o princípio multiplicativo é para isso. Quando o número de opções que você tem é igual ao número de lugares. Eu tenho 5 opções para usar e eu tenho 5 lugares para preencher. Princípio multiplicativo. Eu tenho 6 opções para usar, são 6 pessoas. Eu tenho 6 lugares para elas tirarem foto. Princípio multiplicativo. É só multiplicar todo mundo, gente. Ó. Multiplicou, tem um resultado.
E como eu falei, eu já expliquei aqui antes, né? Quando o número de opções não é igual ao número de lugares, eu vou usar arranjo. Vou fazer um problema de arranjo aqui um pouco mais detalhado para vocês. Uma pessoa tem 8 camisas no seu guarda-roupa. E ele decidiu que vai doar 2 camisas. Ele vai doar 2 não, vou colocar até mais para ficar um problema melhor. Uma pessoa tem 8 camisas no guarda-roupa. Ele decidiu que vai doar 3 camisas. Ele só precisa de 5. Ele não precisa de 8. Ele vai doar 3. Quantas opções de combinação a gente vai ter aí para essa doação de 3 camisas? Como eu falei, ele tem 8 camisas e vai doar 3. Reparem que o número de opções é diferente do número de locais, o número de acomodações, vamos colocar assim, o número de lugares. O número de opções é diferente do número de escolhas. Nesse caso, eu uso a fórmula do arranjo. Arranjo é NP, onde N é sempre o maior. Então, eu vou ter aqui N fatorial dividido por N menos P fatorial. N, então, é o 8 e o P, que é o menor, é o 3. Então, eu tenho um arranjo de 8 para 3. 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial. Um outro aspecto, gente, aqui do análise combinatória que eu vou falar para vocês, é sobre fatorial. E eu já vou explicar ele aqui para vocês, ó. O fatorial, gente, ele é a simplificação da multiplicação de uma sequência numérica que vai do número que apareceu até o número 1. Então, se apareceu 8, é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, isso aqui fica como? 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Olha que legal que é isso aqui agora. Tá vendo que aqui embaixo tem um 5? E eu não falei para vocês que o 8, ó, vou até escrever tudo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo, eu não tenho 5 fatorial, é a mesma coisa. 5, 4, 3, 2, 1. Olha aqui o que acontece. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Os dois se cortam. Isso eu posso escrever de um jeito simplificado. Olha aqui, ó. 8, 7, 6, 5. 5, 4, 3, 2, 1 não é a mesma coisa que 5 fatorial? Então eu parei no 5, coloquei o fatorial. Eu tenho um fatorial embaixo, eu posso cortar. Então, ó, 8 vezes 7 vai dar 56. 56 vezes 6 vai dar 36, vai 3, 30 com 3, 336. Então, ele tem 336 opções para ele fazer essa doação. Então, gente,
O arranjo simples vai ser isso. E o fatorial é isso. Tudo se resume do fatorial a essa simplificação aqui, ó. Fatorial é só isso. Então vamos agora para outra parte também importante de análise combinatória. Eu estou seguindo aqui um roteiro para eu não esquecer de falar nada para vocês. É a parte da permutação. Então nós falamos aqui de princípio da árvore, foi logo o início, princípio multiplicativo, arranjo simples, fatorial, e agora eu vou falar de permutação. A permutação, pessoal, ela pode ser simples ou com elementos repetidos. Ela pode ser simples ou com elementos repetidos. Permutação simples. Permutação primeiro. O que seria permutação? Seria troca de posições. Ela é muito utilizada nessa parte de análise combinatória quando eu estou falando de anagrama. Exemplo, eu vou dar um anagrama aqui qualquer para vocês. Isso aqui é uma videoaula, então vamos colocar a palavra vídeo. Vídeo. Essa palavra, pessoal, ela não tem nenhuma repetição. E o anagrama seria o quê? Eu trocar essas letras de lugar. Não necessariamente vai formar uma palavra que exista, mas vai existir a troca. Por exemplo, vó é de. É uma troca. O O veio para o segundo, o E veio para o terceiro, o D foi para o quarto, o I foi para a quinta letra. Eu fiz uma troca. Então isso aqui é um anagrama que surgiu a partir da palavra vídeo. E como que eu faço para descobrir quantos anagramas eu vou ter ao todo dessa palavra? Usando permutação. A permutação simples, ela é só permutação do número de letras. É a mesma coisa lá, gente, do princípio multiplicativo. Eu tenho 5 letras e eu tenho 5 posições. Então eu vou ter princípio multiplicativo. 5, 4, 3, 2, 1. Só isso. Só que aí, para a gente fazer bonitinho, para a gente escrever na fórmula da permutação, eu vou falar que essa permutação é uma permutação de 5 letras, que não tem nada repetido. Então vai ser 5 fatorial, que é 5, 4, 3, 2, 1, 120 opções. Então, gente, eu tenho 120 opções de anagramas aqui da palavra vídeo. Agora, vamos ver algum anagrama com elementos repetidos, para a gente ver como que vai ficar. Com elementos repetidos, a nossa fórmula vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o PN mesmo, só que eu vou ter que levar em consideração os elementos repetidos. Então isso vai ser o N fatorial dividido pela multiplicação desses elementos. Um elemento fatorial vezes o outro elemento fatorial vezes o outro elemento fatorial, e assim sucessivamente até acabar o número de repetições. Eu vou usar aqui a palavra, como isso aqui é uma videoaula de matemática, eu vou usar a palavra então matemática. A palavra matemática tem quantas letras?
para a gente determinar quem é o N? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Então, gente, ó, eu vou até fazer do lado de cá, deixa eu apagar a permutação simples, porque essa conta é um pouquinho maior. Então, eu vou ter a permutação de 10 letras. Porém, essas letras, elas têm repetições. Eu tenho que levar isso em consideração. O M repete quantas vezes? 1, 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2, que é do M. O A repete? Repete. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui o 3, que corresponde ao A. O T repete? Repete. O T repete 2. Coloquei o 2 ali. O E, o I e o C não repetem. Então, beleza. Escrevendo tudo, é só eu jogar na fórmula direitinho, ó. O 10, ele é o N, né? Então, ele está aqui em cima. 2 está aqui embaixo. 3 está aqui embaixo. E o 2 está aqui embaixo. Só isso, pessoal. Lembra lá da simplificação de fatorial? Para eu não ter que abrir esse 10 todinho, eu vou abrir ele até o maior que aparece embaixo. Então, eu vou abrir o 10 até o 3. Então, ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. O 2 eu não abri até ele, então o 2 eu escrevo. 2 vezes 1. O 3 fatorial vai repetir, porque eu vou cortar, e o outro 2 a mesma coisa. 2 vezes 1. 3 cortou com 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 pode cortar com 4. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Eu tenho essa multiplicação. 90 vezes 56 vezes 30. Eu vou ter essa multiplicação aqui. Então, gente, ao todo aqui, 151.200 anagramas da palavra matemática. Então, é só isso que eu vou ter que fazer. A parte de análise combinatória a gente acabou, é só isso que vocês têm que focar. Nas outras videoaulas, vocês vão conseguir ter uma base um pouco maior, porque eu corrijo mais exercícios. Eu vou disponibilizá-las todas aqui no link para vocês. E é isso. Agora a gente vai entrar na parte de matriz, para fazer esse finalzinho aqui da nossa aula de revisão para a prova final. Então aqui vou começar com a parte de matriz. E para começar com a parte de matriz, eu vou mostrar para vocês a montagem da matriz. É o início, né? Começa tudo pela montagem. Primeiro, para eu montar uma matriz, eu tenho que saber escrever uma matriz genérica. Vamos supor que eu falo para vocês que a matriz M, 4 por 4. Vou fazer uma grandona aqui. 4 por 4. Matriz M 4 por 4 tem os seus elementos A e J. A é o elemento genérico, I corresponde à linha e J corresponde à coluna. Então é um elemento que está numa linha e numa coluna qualquer. Vai seguir a seguinte fórmula. 2i vezes J
para o I maior do que o J. E J mais I para o I menor ou igual a J. Beleza. Passando por isso, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber escrever a matriz genérica. Então, eu vou escrever ela aqui, ó. Ela não é uma matriz 4 por 4? Então, eu tenho 4 colunas. Escrever maior. Vou ter 4 colunas e eu vou ter 4 linhas. Quatro linhas. Cada uma desses elementos genéricos estão em uma linha, uma coluna específica. Esse elemento, todos eles estão na primeira linha. Esses todos estão na segunda linha. Todos esses estão na terceira linha. Todos esses estão na quarta linha. Como eu falei, o I é o primeiro aqui, ó. E ele corresponde à linha. Então, o primeiro é linha. E o J é coluna. Então, ó, todos esses estão na primeira coluna. Todos esses na segunda. Todos esses na terceira. E todos esses na quarta coluna. Então aqui, gente, ó, eu tenho a minha matriz formadinha. Matriz está formada. Agora eu vou fazer, gente. Tem, ó, linha maior do que coluna. Linha maior. Linha maior. Linha maior. Maior. Maior e maior. Todos esses aqui, a linha é maior do que a coluna. Menor ou igual? Menor, menor, menor. Ó, menor, menor, igual, igual, menor, igual. Então, ó, igual, igual. Todos os que estão circulados, a linha ela é menor ou ela é igual à coluna. Todos que estão com um traço embaixo, quer dizer que a linha é maior do que a coluna. Então, gente, para esses que têm o traço, eu vou usar 2i vezes j. Então, ó, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 1. Vou escrever aqui na frente, ó, a matriz original. Ela vai ter 1, 2, 3, 4 colunas, 1, 2, 3, 4 linhas. Então aqui, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. Lembrando que essa aqui está na segunda linha. Segunda linha, 4. E esse aqui, vamos começar do início, que é melhor, né? Vamos fazer todos da primeira linha primeiro. Os da primeira linha é bolinha. Então, como eu falei, a bolinha é esse, o traço é esse. I mais J, J mais I. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Vamos agora para a segunda linha. Esse é traço. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 2 mais 4, 6. Vamos agora para outra. 2 vezes 3, 3. Mais 1 vezes 1, 6. Certinho.
2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Ó, 2 vezes I vezes J. 2 vezes 3, vezes 2. 3 mais 3, 6. 3 mais 4, 7. Agora a última linha. 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. 2 vezes 4, 8. Vezes 2, 16. 4 mais 3, 7. 4 mais 4, 8. Só isso. Então, ó, montamos a matriz. Montamos a matriz. Então, eu vou escrever a matriz genérica, vou determinar qual fórmula vai encaixar em cada um. Se tivesse uma fórmula só aqui, era uma fórmula só para a matriz toda. Se tivesse 3 fórmulas, você ia ver qual fórmula ia encaixar em cada item. Porque eu posso falar I maior do que J, I menor do que J, I igual a J. Nesse caso, são 3 fórmulas. Ou eu posso falar nada disso. Eu posso falar só aqui. A e J é igual e coloco a fórmula. Aí vai ser uma fórmula só para todas. Montagem de matriz, então, é só isso que vocês têm que saber. Tudo o que o autor perguntar sobre montagem, se aparecer esses elementos I e J, é montagem. Então você vai ter que montar a matriz e responder o que o autor pediu. Se ele pede qual é a soma da segunda linha? Segunda linha, 4 mais 4, 8, mais 5, 13, mais 6, 19. Qual é a soma da primeira coluna? Primeira coluna, ó, 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 8, 20. Então é coisa simples desse jeito. Outra coisa que nós precisamos de saber é sobre algumas operações. Eu vou falar aqui para vocês da operação de soma e da operação transposta. Vamos colocar aqui para vocês que eu falo desse jeito. Eu tenho a matriz 2, 1, 3, 5. E eu quero somar essa matriz com 5, 8, 7, 9. A soma, pessoal, ela é o quê? Elementos das mesmas posições. Esse com esse. Então, ó, eu tenho 2 mais 5, 7. 3 mais 7, 10. 1 mais 8, 9. 5 mais 9, ó, mesma posição, 14. Então a soma é só isso. Só isso. Então vamos colocar que isso aqui é a matriz A e isso aqui é a matriz B. Se eu falo assim para vocês, A mais B transposta. Aquele elevado a T ali quer dizer transposta. A mais B é isso aqui que eu fiz, ó. E o transposta? O transposta, pessoal, é linha virando coluna. Só isso. Então, isso aqui é a soma, deu esse resultado. Então, esse resultado eu levo ele à transposta. E como eu falei, a transposta, a minha linha vai virar a minha coluna. Pessoal, primeira linha vira primeira coluna. 7 e 10, 7 e 10. Segunda linha vira segunda coluna. 9 e 14, 9 e 14. Acabou. Então, ó, se eu peço para vocês, soma a matriz A e B, somou. Faz a transposta delas. Fez. Acabou o cálculo. Só isso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, está acabando já. Vou mostrar para vocês como que calcula determinante. Determinante de uma matriz 2 por 2. É só eu multiplicar as diagonais.
principal, sempre descendo para a direita primeiro. 2 vezes 4, 8. Descendo para a esquerda, depois. 3 vezes 1, 3. É positivo, não é? Então vai ficar negativo. E se fosse menos 3 vezes 1? Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então seria mais. Deixar positivo igual eu fiz primeiro. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3, 5. Então a matriz 2 por 2, o determinante dela é fácil assim. Multipliquei diagonal principal, multipliquei diagonal secundária, inverti o sinal da diagonal secundária, fiz o cálculo, acabou. Agora eu vou fazer o cálculo da matriz 3 por 3. O cálculo da matriz 3 por 3 também envolve diagonal primária e secundária, tá? Sempre que eu tiver uma matriz 3 por 3, eu vou repetir as duas primeiras colunas dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pegar as diagonais principais. Se a matriz é 3 por 3, a diagonal principal e a diagonal secundária tem que ter 3 elementos. Principal. 1 vezes 5, 5 vezes 9, 45. Principal. 32 vezes 3, 96. Diagonal principal mantém o sinal que der, tá? 14, 14 vezes 6, 14 vezes 5 vai dar 70, 84. Fiz as 3 diagonais principais, ó, nada mais tem 3 elementos. Então eu vou voltar e vou fazer as secundárias. 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 vai dar 105. Tá? Voltando, inverte o sinal. Como é positivo, fica negativo. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 6 vai dar 48. Era positivo, inverte o sinal, negativo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 81. 72. 8 vezes 9, 72. 72 era positivo, fica negativo. Só eu resolver essa soma e essa subtração agora. 141, 225. 120, 225, só que negativo. 225 menos 225, 0. Então, gente, o determinante dessa matriz, lembrando que ela não tem essas colunas do lado de fora, ela é só isso. Eu repito essas colunas para fazer a conta, então sou eu que tenho que repetir. Repetir as colunas, 3 diagonais principais de 3 elementos, 3 diagonais secundárias de 3 elementos. Diagonal secundária muda o sinal. Resolvi a conta, achei o determinante. Então, gente, o determinante é isso aqui. E se eu quisesse, por acaso, o determinante da matriz inversa? Vou até fazer um outro cálculo aqui para vocês, ó. Vou fazer uma matriz menor. Determinante da 2 por 2, 4 menos 21.
é igual, sinal diferente, deixa o sinal do maior, 21 menos 4, 17. Deu menos 17. Vamos falar que isso aqui é a matriz A. Se eu peço para vocês determinante de A elevado a menos 1, que é o determinante da matriz inversa. É só eu fazer isso aqui, gente, ó. A elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por A. Só. Então, ó, esse determinante, eu vou até escrever aqui det para vocês não confundirem. Esse determinante da matriz inversa é só eu pegar um e pegar o determinante da matriz anterior. Então, se o autor pedir só o determinante da matriz inversa, vocês não precisam de calcular a matriz inversa, beleza? Vocês podem apenas calcular o determinante da matriz original e colocar 1 dividido por esse determinante. Então, o determinante de A elevado a menos 1 é 1 dividido por menos 17. Esse menos aqui, ele é da operação, então fica desse jeito aqui. Esse é o determinante. Então, ó, det A elevado a menos 1 é igual a menos 1 sobre 17. Acabou, é só isso. E por falar de matriz inversa, eu vou ensinar vocês aqui o jeito de resolver a matriz inversa por sistema linear. Colocar a matriz aqui, ó. 2, 1, 4, 3. Essa matriz vezes a matriz inversa, que eu ainda não sei, então eu vou colocar de A, B, C, D. Se essa matriz é 2 por 2, a matriz inversa vai ser 2 por 2. Ela tem que ser igual, pessoal, à minha matriz identidade. 1, 0, 0, 1. A matriz identidade é uma matriz também 2 por 2, igual a... Se fosse 3 por 3, seria 3 por 3. Mas o importante é o quê? A única diagonal principal é 1 e o resto dos números é todo 0. Se fosse uma 3 por 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Seria isso. Então vamos lá. Como que eu resolvo isso? Multiplicação de matriz. Linha vezes coluna. Então eu vou pegar as duas linhas e multiplicar pela primeira coluna. 2 vezes A. 4 vezes B. Primeira linha com primeira coluna, o resultado é 1. Que é, ó, primeira linha, primeira coluna. Esse é o resultado. Vou fazer com a de baixo. 1A mais 3B. E o resultado é 0. Segunda linha, primeira coluna, ó. Segunda linha, primeira coluna. O resultado é 0. Fiz isso com a primeira coluna, eu faço igual com a segunda coluna. 2C, 4D. Igual, primeira linha, segunda coluna, o resultado é 0. 1C mais 3D. O resultado é 1. Segunda linha, segunda coluna. O resultado é 1. Reparem, gente, que eu tenho duas linhas, duas letras. Então, isso é um sistema linear. Como que eu resolvo um sistema linear? Vou falar bem rápido, o jeito mais fácil aqui. E quem quiser aprofundar o conhecimento, é só assistir as outras videoaulas.
você vai olhar qual letra é múltiplo. 4 é múltiplo de 3 ou 3 é múltiplo de 4? Não. Ele é divisível, melhor. 4 é divisível por 3 ou 3 é divisível por 4? Não. 2 é divisível por 1? É. Então eu vou fazer essa divisão. 2 dividido por 1 é 2. Onde eu vou colocar esse 2? Na frente da linha onde o ar é menor. Sinal é igual, não é? Positivo, positivo. Se o sinal for igual, eu venho aqui e coloco menos. Só isso. Vou multiplicar todo mundo daqui por esse menos 2. Vai ficar como? A primeira linha repete. 2A mais 4B igual a 1. E a segunda linha vai mudar. Menos 2 vezes A, menos 2A. Menos 2 vezes 3B, menos 6B. Menos 2 vezes 0, 0. Olha o que fica agora, gente. 2A menos 2A corta. Por isso que eu faço essa divisão. Porque quando eu multiplico pelo resultado da divisão, a linha de baixo se iguala à linha de cima. 4 menos 6 dá menos 2B. 1 mais 0, 1. Logo eu tenho que o meu B é igual a 1 sobre menos 2. Então, gente, eu achei que o B é 1 sobre menos 2. Se o B é 1 sobre menos 2, eu posso usar qualquer uma dessas duas linhas para achar o valor de A. Tipo assim, ó, vou usar a primeira. 2A mais 4 vezes 1 sobre menos 2 igual a 1. Simplifica. Menos com mais dá menos. 4 por 2 vai dar 2. Então eu vou ter que 2A menos 2 é igual a 1. Logo, 2A é igual a 1 mais 2. O meu A é igual a 3 sobre 2. Vou fazer o mesmo procedimento com essa. E assim sucessivamente. Então, gente, é só isso que eu vou ter que fazer para calcular a matriz inversa. Ó, o A eu já achei que é 3 sobre 2. E o B, menos 1 sobre 2. Só falta eu achar o C e o D agora. Eu não vou fazer esse cálculo agora para a aula não ficar muito longa. Como eu falei para vocês, vocês conseguem essa videoaula completa nas videoaulas tradicionais que eu postei aqui no canal. Vou deixar o link para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido relembrar pelo menos um pouco assistindo as videoaulas, essa videoaula de revisão. Qualquer dúvida que precisar com relação ao que eu falei na videoaula ou alguma atividade da apostila que você está usando para estudar, é só entrar em contato comigo. Então é isso aí, gente. Bons estudos e boa prova!